MGTV. Oferecimento Drogatel Araújo. Araújo tem, Drogatel entrega. 3270-5000. Olá, uma ótima tarde a todos. Estas são imagens ao vivo do Globocop, que sobrevoa a região da Pampulha, na capital. Agora é 12h15. A temperatura neste momento é de 27 graus. Um dia depois do temporal que matou 2 crianças em Belo Horizonte, moradores limpam a sujeira nas áreas atingidas. Falta água potável em algumas casas. E a previsão é de mais chuva forte para as próximas horas. Polícia prende suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada no roubo de fazendas. Perigo à noite na estrada. Nossos repórteres mostram os buracos que se transformam em armadilhas na BR-040. Veja também a audiência pública para discutir a redução da conta de luz. E na coluna Vida Reciclada, os últimos dias da sacolinha de plástico. Agora no MGTV. Uma audiência pública em Belo Horizonte discute a redução no valor da conta de luz proposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A agência é responsável pela revisão tarifária das concessionárias. Representantes de PROCONs, do Movimento das Donas de Casa e de outros consumidores lotaram o auditório para dar sugestões ou fazer reclamações quanto aos serviços e tarifas da CEMIG. A Agência Nacional de Energia Elétrica chamou e muita gente quis participar, dar opinião para ajudar a decidir o futuro valor da conta de luz. O orçamento doméstico não tem conseguido acompanhar esses aumentos das tarifas públicas. No auditório, representantes de associações comunitárias, de instituições públicas e privadas e de PROCONs. A consulta é uma das etapas da revisão tarifária prevista em lei. Desta vez, 36 das 64 distribuidoras de energia elétrica do país passam por esse processo. Em Minas, a proposta inicial da ANEEL é baixar o valor das contas, em média, em 9,72%. A agência reguladora faz levantamentos para definir se a tarifa cobrada está de acordo com os custos da concessionária. A revisão se refere aos últimos 5 anos, período em que a energia subiu 44,5% no estado, segundo a CEMIG. Representantes do Ministério Público Estadual apresentaram estudos propondo que o valor da conta caia ainda mais, 15%. Caso a ANEEL não concorde com os trabalhos, as recomendações do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União e mesmo sugestões apresentadas por diversas entidades, ela vai ter que dar as justificativas. E nós vamos analisar as justificativas. Se não concordarmos com essas justificativas, sem a menor dúvida, poderemos encaminhar até mesmo uma propositura de uma ação civil pública. A assessoria de imprensa da ANEEL informou que a agência, por enquanto, não vai se posicionar em relação ao pedido do Ministério Público. A audiência termina nesta tarde. As polícias civil e militar realizam uma operação no sul do estado para tentar prender uma quadrilha responsável por assaltos a fazendas. De outubro a dezembro do ano passado, 20 propriedades rurais foram invadidas nos municípios de Campos Gerais e Campo do Meio. Os policiais cumprem 17 mandados de busca e apreensão. Até agora, 11 pessoas foram presas. A seguir, enterrados os corpos das 2 crianças que morreram afogadas durante um temporal em Belo Horizonte. Hoje pela manhã, moradores passaram o dia na limpeza das casas. Vamos saber como fica o tempo nas próximas horas. Gislane Ferreira, qual é a previsão? A previsão é de muito calor. É bom ficar atento e sair de casa prevenido, porque as altas temperaturas formam nuvens carregadas de uma hora para outra. Nós vemos agora imagens ao vivo do Globocop. No momento, o céu em Belo Horizonte está claro, com poucas nuvens. E o sol vai brilhar forte hoje à tarde. Os termômetros superam os 30 graus. Há previsão de alguma mudança, Gislane? Vem muita chuva por aí, pelo menos até o fim de semana, Lair. O calorão é que deve diminuir um pouco amanhã. Segundo os meteorologistas, a umidade vinda da Amazônia vai aumentar a quantidade de nuvens sobre Minas. E por isso, os termômetros devem cair em média uns 3 graus em algumas cidades.
Confira agora os detalhes da previsão no mapa. Quarta-feira de predomínio de sol em Minas Gerais, mas as altas temperaturas em contato com a umidade elevada podem provocar chuva de verão. O tempo permanece nublado e chuvoso apenas no norte e leste. Nas outras regiões, o sol aparece e há risco de chuva rápida ao longo do dia. A máxima em Capelinha deve ficar em torno dos 30 graus, 31 em Araguari e Bom Despacho, 32 em Pavão, em Muriaé, 34 graus. Na capital, o dia amanheceu mais claro com céu azul. Os termômetros podem chegar aos 31 graus. Chove em pontos isolados à tarde e à noite. Uma pedreira desativada no bairro São Marcos preocupa os moradores da região nordeste de Belo Horizonte. Um lago com quase 30 metros de profundidade é usado para diversão por crianças e adolescentes. Dona Marilene não se conforma. O filho Gerson, de 15 anos, morreu afogado nesta lagoa. Só resta lembrança, saudade. O lugar onde o adolescente nadava é uma propriedade particular de onde eram extraídas pedras usadas na construção civil. Segundo alguns moradores, a antiga pedreira foi desativada há 10 anos. Hoje abandonada, virou área de lazer para as crianças e adolescentes da região nordeste de Belo Horizonte. A maior preocupação do Corpo de Bombeiros é com a profundidade da lagoa. São 27 metros e, em caso de afogamento, o acúmulo de pedras no fundo dificulta a localização de corpos. Foi o que aconteceu com o neto de seu João. O corpo do menino só foi resgatado 3 dias depois. Sábado e domingo tudo ele procurou, não encontrou não. O terreno tem cercas, mas algumas foram destruídas, o que facilita a entrada das pessoas. Mesmo assim, por ser uma área particular, o local não pode ser vistoriado pelos bombeiros. Segundo o major, é o proprietário quem deve tomar providências. Consertar a cerca, colocar um vigilante no local e também as placas com os dizeres: proibido nadar, água poluída. Daqui a pouquinho, o fim das sacolas de plástico na capital. E os perigos para quem dirige à noite na BR-040. Veja agora as ofertas de trabalho do Cine, Sistema Nacional de Empregos do Barreiro, que não precisam experiência. 20 vagas para auxiliar de edição. Vamos ver agora como está o trânsito na capital ao vivo com imagens do Globocop. O repórter Rogério Ferreira tem as informações. Rogério. Bem, Laí, nós estamos sobrevoando a região oeste de Belo Horizonte, o bairro Buritis, mais precisamente em cima da Avenida Professor Mário Werneck, que em alguns pontos apresenta retenções. Isso porque agora há pouco um acidente envolvendo uma carreta e um ciclista acabou sendo atropelado e já foi socorrido pela ambulância. Obrigado, Rogério. Um dos produtos industriais mais agressivos à natureza está com os dias contados na capital. Uma lei municipal determinou o fim das sacolas de plástico para daqui a 3 anos. Esse tipo de material é a base de uma série de outros produtos que demoram até 500 anos para se decompor. Eles estão no nosso cotidiano, no carro, no eletrodoméstico, nos brinquedos, nas roupas. A realidade é que o plástico, as borrachas, as fibras sintéticas, elas invadiram a nossa vida nos últimos 50 anos. No caso das sacolinhas, o tempo no meio ambiente é de, em média, meio século. Segundo a mudança, quem vai segui-la, pouco importa. Mas uma conta pode estimular o consumidor a mudar agora de atitude. Quantas sacolinhas você leva para casa? Já parou para pensar? A gente fica por aqui. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos e até amanhã. TV Globo Minas. Assista agora Globo Esporte.